Malaquias, capítulo 2. Nossa, glória a Deus. 2:1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Senhor, esta é a tua palavra. Trazemos cativo o nosso pensamento a Cristo e deixamos o teu livro aberto para que a tua palavra seja explanada e possa falar ao nosso coração e edificar as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Você pode sentar. A palavra Malaquias, em hebraico, significa mensageiro de Deus. É o último livro do Velho Testamento. Livro difícil. Livro que nos desafia, não apenas como pastores, mas como igreja. Não é um livro palatável. Não é um livro agradável de ser lido. E por incrível que pareça, é a última palavra do Velho Testamento antes do livro de Mateus e antes de aparecer João Batista pregando na terra. O hiato entre Malaquias e Mateus é um período de 400 anos. As Bíblias mais antigas trazem 4 folhas em branco entre o Velho e o Novo Testamento, para referendar-nos a lembrança de que entre Malaquias e João Batista no deserto da Judéia, Deus esteve em silêncio. E se Deus esteve em silêncio durante 400 anos, o bom senso diz, qual foi a última palavra dele? Se Deus ficou calado através da escritura profética e só volta a falar através de João o Batista, a inteligência nos diz que é bom olharmos. E qual foi o último momento em que ele falou? O último momento em que ele falou foi Malaquias. Uma palavra contundente. Não olhem para Malaquias achando que essa palavra é apenas para os pastores. Na verdade, aqui nesse capítulo 2 há muita riqueza. Há muitos
elementos que podem ser falados antes da nossa discussão, e eu quero falar hoje qual é a missão do sacerdote, mas antes de falar da missão do sacerdote, eu quero que você entenda os bastidores do livro. Ele alfineta essa mensagem para uma classe de sacerdotes. Verso 1 do capítulo 2. Vamos ler. Agora, vamos, ó sacerdotes. Se você, ó sacerdotes, para vós outros, este mandamento. Volta para o capítulo 1, verso 1. O capítulo 1 foi para toda a nação. O capítulo 2, ele traz especificamente para os sacerdotes. Acontece que sacerdotes naquela época era uma tribo, a tribo de Levi. E é preciso entendermos isso porque hoje a igreja é a tribo sacerdotal. A palavra não é para os sacerdotes. A palavra não é apenas para a tribo de Levi do Velho Testamento, porque agora, na Nova Aliança, 1 de Pedro 2,9 diz que vós sois a nação santa, o sacerdócio real. A tribo sacerdotal que era Levi passou a ser agora a igreja. Mas é muito importante lembrar, se você voltar para o capítulo 1, verso 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra quem? Verso 1 do capítulo 1, contra Israel. Mas agora o capítulo 2, ele vai falar para os sacerdotes. Mas vamos entender que os sacerdotes naquela época eram da tribo de Levi. Você sabia, eu já comentei isso, que todas as vezes que eu vou ler o livro de Levítico no Velho Testamento, eu considero Levítico o livro mais difícil. São os livros das leis, dos sacrifícios. Se você pegar hoje à tarde em casa e fazer um exercício, que eu vou dizer, um homework, do capítulo 1 ao 11, respire fundo e leia Levítico de 1 a 11, você vai dizer, como é que eu faço para entender esse capítulo, esses livros? Levítico não era para existir. Levítico é o livro de Levi, da tribo de Levi. Mas esse livro da tribo de Levi só veio a existir porque um dia a terceirização nasceu com Moisés a pedido do povo. Hoje é muito forte falar de terceirização. Terceiro setor. Vamos terceirizar isso aqui. Mas entenda que ele cita aqui que essa tribo de Levi foi eleita sacerdotal por uma missão muito nobre. Dá uma olhadinha no capítulo 2, verso 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com quem? Levi. Mas quem era Levi? Filho de Jacó. Mas nos dias de Moisés, quando eles saíram do Egito, o primeiro carnaval, bloco e carnavalesco, e Marquês de Sapucaí já estava ali no Egito, quando eles acabaram de sair, e Deus foi ao Monte Sinai para se revelar a eles, disse a Moisés no capítulo 19 de Êxodo, não precisa abrir, prepare o povo e diga ao povo que suba ao monte, porque daqui a 2 dias eu me revelarei ao povo. Então eu quero chamar a atenção, eu vou me revelar ao povo. Eu posso ouvir um amém? Sabe por que Deus quer se revelar ao povo? Porque Deus não tem filhos privilegiados. O povo disse assim para Moisés, Moisés, sobe tu, ouve de Deus e fala-nos. Terceirização. Deus queria falar com o povo, andar com o povo, mas o povo disse, nós queremos alguém que seja o nosso mediador. É que eu estou ao vivo, não posso falar tudo o que eu penso. Deus não pode levantar, Deus não quer levantar ídolos na igreja. Não existe reza forte de pastor. Não existe pastor que é a cocada preta do Nordeste com leite condensado, que é o the best, o melhor. Não.
Deus não tem filhos privilegiados. Deus nunca quis uma tribo sacerdotal com sacerdotes mediadores. E enquanto Moisés está lá em cima, o povo que terceirizou fez o primeiro carnaval. Levantaram um bezerro de ouro, adoraram, beberam, orgias sexuais eles fizeram diante do bezerro. Moisés lá no monte 40 dias, e quando Moisés desce, a única tribo que se juntou a Moisés para erradicar os idólatras e limpar o arraial do pecado foi a tribo de Levi. Foi nessa hora que Deus levantou a tribo de Levi e disse: agora essa tribo será para mim uma tribo sacerdotal. Daí o nome do livro Levítico. Porque tudo que é levítico diz respeito à tribo de Levi. Diz respeito à tribo sacerdotal, mas a priori não era para ter uma tribo sacerdotal. Deus não tem na igreja, escute bem o que eu vou lhe dizer, aqui não é Roma. Não pode existir na igreja clero e leigos. Essa terminologia surgiu na Idade Média para dizer que quem está aqui é a tribo sacerdotal. Mas não, a Bíblia diz na Nova Aliança que a igreja é o povo sacerdotal. Então nós precisamos hoje pensar se existe uma tribo sacerdotal no Velho Testamento e se na Nova Aliança já não é mais a tribo, é um povo que é a igreja. Qual é a missão desse povo sacerdotal? Eu não gosto de dizer, diga para a pessoa que está do seu lado que eu não gosto disso, você não sabe nem quem é a pessoa. Mas eu diria, você é sacerdote. Só olhe para a pessoa que está do seu lado, não fale nada. Mas lembre-se, você é um sacerdote. Não precisa falar nada. Agora, que tipo de sacerdote você é? O que é que um sacerdote faz? A Bíblia diz que sacerdotes servem para mediar os homens junto a Deus. A Bíblia diz que sacerdote é aquele que traz a palavra de Deus para os homens. E você foi chamado para ser sacerdote. Veja que ele referenda 2 vezes a palavra Levi, para dizer a tribo sacerdotal. Vamos para o capítulo 2, verso número 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com a tribo de Levi. Verso 5. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, e ambas eu lhe dei, para que me temesse, e com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Verso 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho. Esse é o problema de Israel. Essa semana alguém perguntou para mim, uma pessoa que viaja muito, é uma pessoa que ainda não se converteu, mas uma pessoa maravilhosa que eu estou acompanhando, e eu disse para ele, porque ele fez a pergunta, por que o povo de Israel é tão abençoado? Por que eles são tão inteligentes? Por que eles são tão prósperos? E por que eles são tão odiados por todas as nações? Aí eu comecei a falar de Romanos 9, 10 e 11. Ele não entendeu nada. Aí eu comecei a falar de livros sobre a história do povo judeu. Ele também não entendeu nada. Eu falei, então vamos marcar um churrasco para a gente sentar e conversar umas 10 horas para você entender o que é o povo de Israel. Porque ele quer entender por que esse povo é motivo de tanto ódio, são tão perseguidos e são tão prósperos. E eu dei uma resposta, mas também ele não entendeu muito. Eu quis dizer para ele que eles hoje usufruem de bênçãos que Deus falou para eles assim em Jeremias. Não é por amor de vós que eu faço isto, mas é por amor do meu nome, porque eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó da aliança que eu fiz com os vossos pais. Então, existem bênçãos, jovens, adolescentes, que às vezes vocês vão receber,
que é consequência da obediência e da bênção de Deus na vida de seus pais. As gerações que estão aí hoje, de Israel, que não entendem muita coisa, porque estão desviados do caminho. Hoje nem existe mais a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Não tem. Você veja que Israel tem o Muro das Lamentações, ele já tem tudo preparado para o templo, mas aonde estão as tribos? Cadê a tribo de Levi? Mas Deus disse que ele, nos últimos dias, iria levantar um povo no meio dos gentios, que é a igreja, que provocaria ciúmes junto a Israel, e esse povo, que é a igreja, será a nação santa e o sacerdócio real. Então vamos buscar aqui agora, pensar comigo, ó, verso 8. Vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. Vamos, violastes a aliança de quem? De Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele cita 2 vezes a tribo de Levi, no verso de número 4 e no verso de número 8. E como a correção dele é um puxão de orelha para os sacerdotes, esse puxão de orelha é para mim, é para você, é para a igreja, é para Israel. Meus queridos, uma das grandes missões de um sacerdote no Velho Testamento era instruir o povo. Então esse é o primeiro ponto que eu trago de reflexão. E o verso 6 diz isso, a parte A. Vamos ler? A verdadeira instrução, vamos, esteve na sua boca. A boca do sacerdote deve ser uma boca instruída. É uma vergonha, no século 21, o analfabetismo bíblico das igrejas evangélicas. É uma vergonha a falta de base bíblica para refutar as ideologias que perpassam escolas e universidades. Quem estudou filosofia sabe que os primeiros séculos da igreja, pelo menos o primeiro, o segundo e o terceiro, foram chamados de patrística na filosofia. Patrística por causa dos padres da igreja, os pais, que foram os discípulos dos apóstolos. Embora eu não goste muito da palavra padre, os padres da igreja, porque a igreja não tem padre. A igreja só tem um fundador, que é Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas um detalhe, quando a igreja se reunia no Império Romano, talvez você não saiba, hoje muita gente nem entende o que aconteceu no início da igreja. Vai a Roma, visita as catatumbas de Roma, mas não sabe os bastidores da perseguição. O primeiro motivo de perseguição da igreja não foram os romanos. Os romanos colocaram paz ali entre os povos. Quem perseguiu primeiramente a igreja foram os judeus. Os judeus enxergavam o cristianismo como uma seita herética, dissidente do judaísmo. E eles não enxergavam e diziam, não, é a seita dos nazarenos. É a seita chamada o caminho. Mas quem vai perseguir depois, contundentemente, é o Império Romano. E veja que interessante, os romanos não aceitavam os cristãos depois, principalmente a partir do governador, do imperador Cláudio, que no ano 54, ao assumir o poder, lá no livro de Atos, capítulo 18, diz que o imperador Cláudio começou a grande perseguição. E depois de Cláudio, que governou muitos anos, vem um outro grande imperador, pior ainda, que é Nero. E os cristãos vão ser dizimados, mortos, queimados, mas uma das acusações, vou dizer as acusações que você pode anotar. Por exemplo, as reuniões da igreja se chamavam, sabe como? Ágape. Reuniões do amor. Reuniões de amor. Só que Roma tinha as orgias deles. Por isso que Roma é a palavra distorcida de amor. Roma é amor de trás para frente. É o amor pervertido. Ontem eu fazia um casamento e eu falava sobre isso. Amor de Deus é o amor ágape, o amor perfeito. Aí os cristãos, quando se reuniam, eles diziam assim, hoje vai ter ágape, as reuniões de amor. Aí os pagãos diziam, olha só a importância de ter instrução. Os pagãos diziam,
eles vão se reunir para fazerem orgias. Eles são pornográficos, porque lá eles chamam as reuniões de amor. Como lá também na reunião da igreja, eles partiam o pão de Cristo, o corpo de Cristo. Aí partiu o pão, corpo de Cristo. Aí eles diziam, eles são canibais. Eles matam crianças e adultos e comem essas carnes de crianças nas reuniões ágapes de amor. E como tem criança e tem reuniões de amor, eles são pedófilos. E aí, na medida que essas difamações vinham, hoje a difamação é pela internet. E aí as difamações chegavam e vinham, o que acontecia? Os discípulos dos apóstolos, no primeiro século, segundo século, tiveram que responder racionalmente quando eles eram indagados acerca dessas acusações. Então imagina você ser indagado hoje acerca da sua fé. Que resposta você vai dar? Não vai fazer o que muita gente faz. Eu vou ligar para o meu pastor. Eu vou ligar para o meu pastor. Eu vou ligar, olha, deixa eu ter uma aula para que depois eu responda para você. Não, é você que tem que responder. Porque sacerdote tem a instrução nos lábios. Eu sei que tem coisas difíceis que até Pedro escreveu, que Paulo escreveu umas coisas difíceis de entender. Se Pedro falou isso, imagine nós. Quando Paulo escreveu. Mas existem coisas básicas que um sacerdote tem que responder quando for indagado. A não ser que você entrou numa lavagem cerebral. Então vejam aqui o versículo 4. A verdadeira instrução esteve na sua boca. E meus queridos, qual foi a palavra que o pastor Edson leu para nós hoje de manhã? O que é que deve ter na vida de um pastor, de uma igreja, de um sacerdote, de um grupo de sacerdotes? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Cuidado com as palavras. Cuidado com o que você ensina. E eu também me incluo. O que eu estou ensinando aqui de púlpito? Hoje nós vivemos uma época difícil. Existem pastores bem preparados, mas existem pastores mal preparados. Meu sogro dizia que alguns não ouviram nem o psil de Deus, quanto mais o chamado. E além de ter chamado, é preciso se esmerar para se preparar bem, teologicamente. John Wesley dava aulas em Londres e ele dizia para os seus alunos que não admitia que os seus alunos estudassem só a Bíblia e não lessem os jornais diários. Porque ele entendia que era importante conhecer a palavra, mas conhecer o mundo onde nós estamos inseridos. Existem igrejas hoje que são verdadeiros lugares de alienação. Existem púlpitos hoje que são literalmente desfalcados da palavra e o que se prega é autoajuda. Existem lugares hoje que, em reuniões como essas que nós estamos aqui, um culto, em que a palavra nem é aberta e nem é lida no púlpito a cada reunião. E quando nós olhamos para a 2 de Pedro, capítulo 2, Timóteo, capítulo 2, vamos lá. Pastor Edson já tinha dito. Ele vai nos dizer, no versículo 15, é um texto bastante conhecido. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, leiam, que maneja bem a palavra da verdade. E é por isso que muitos se desviam. Versículo 18, estes, falando de Himeneu e Fileto, se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé alguns. Por quê? Porque eles já nem criam mais na doutrina da ressurreição. É impressionante como os países como da Europa e os Estados Unidos, que foram palcos de avivamentos, hoje deixam muito a desejar na teologia.
Então, a advertência de Deus ao sacerdote é que esse sacerdote deveria ter instrução e não tem instrução. Agora, por favor, vocês estão olhando para mim, mas não é só para o pastor. Você tem que ter instrução. Você tem que ter base. Eu falava hoje na escola bíblica, eu aceito qualquer crente chegar para mim, conhecer hoje essa pessoa, e ela disser para mim, pastor, eu fui curado, através do copo com água que o pastor orou na televisão, e eu fui curado. Ok. Agora eu quero vê-la daqui a 10 anos. Se daqui a 10 anos ela me disser que quem curou ela foi o copo com água, eu te garanto que a fé dessa pessoa é muito rasa, é muito fraca, em detrimento dos anos decorridos, ela não avançou no conhecimento de Deus. Chegamos ao ponto no Velho Testamento de quando Deus separou aquele menino de 9 anos, Samuel. O sacerdote Eli não ouvia mais a Deus. E Deus teve que usar uma criança e chamar essa criança, Samuel, Samuel, e o sacerdote não ouvia mais a voz de Deus. A Bíblia diz lá no capítulo, vamos abrir em Samuel, vamos lá 1 Samuel, uma passagem interessante para nós ficarmos chocados. Nós temos que ficar chocados. Nós estamos vendo aí uma geração de crentes que não valoriza as Escrituras Sagradas. Não valoriza a escola bíblica, não valoriza culto de estudo bíblico, não valoriza. A geração hoje, ela quer Spotify para ouvir música. Olha, se eu dissesse para você o que tem de ferramentas no Spotify de pregação. Ontem mesmo um casal me disse, pastor, eu fui para São José do Rio Preto e voltei. 360 quilômetros para ir, 360 para voltar. Na hora eu pensei, se eu tivesse ido, eu já ia colocar aquela mensagem, aquela outra, a Bíblia e tal. Não só música. Porque ninguém vive só de música. A vida hoje tem sido tão corrida para todos nós, que nós não temos um tempo de qualidade para ler a Bíblia como nós queremos. Às vezes nós ficamos presos no carro. Tem irmãos aqui que viajam tanto a trabalho, que fica em engarrafamento na Marginal 2 horas. Dá para ouvir várias pregações, estudo bíblico no carro. É o lugar da instrução. É o lugar do ensino. Veja, no 1 Samuel, capítulo 3, vamos ver o versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias, quero que marquem na sua Bíblia, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Eu acho interessante que as pessoas sabem mandar no WhatsApp esses vídeos de profecia, de revelação. Essa semana eu recebi de alguns, até eu agradeço. E não vou nem tecer comentários muito pessoal que estamos aqui gravando. Mas tem coisas que eu escuto e vídeos de profecias, de revelações, que eu tenho muito zelo e cuidado. É muito sério dizer Deus disse. É muito sério. É muito sério dizer o que vai acontecer com o país. Muita convicção. Mas o que me chamou a atenção de um vídeo que passou, se eu sou um sacerdote, eu tenho o meu jeito de ser. Os irmãos me conhecem há muitos anos. Eu sou nordestino, eu tenho o meu sotaque um pouco arrastado, ou muito. Eu tenho alguns clichês evangélico não, nordestino. Agora, eu trazer uma profecia com gírias mundanas. Eu trazer uma profecia com expressões de autoafirmação, porque Deus me revelou. E tudo que Deus me revela acontece. Perigo à vista. Porque Provérbios diz, seja outro que te louve, e não você a si mesmo. Então eu não estou aqui desmerecendo essa mensagem que correu o Brasil, falando sobre o presidente e tal, mas eu gosto de ouvir e assistir todo, 14 minutos, que para mim é muita coisa. Porque 14 minutos eu também escuto outras mensagens. Aí eu escutei, está ali, ok, é profecia, mas eu aprendi algo, e aqui fica um alerta. Alguém que tem visões, escute o que eu vou lhe dizer.
Deus dá visões a intercessores. Mas, às vezes, a visão não pode ser compartilhada para qualquer pessoa e muito mais em redes sociais. Sabe por quê? Porque Deus pode me dar uma visão de tragédias que podem acontecer, mas não significa dizer que vão acontecer. Ele nos mostra para que, como intercessores, nos coloquemos na brecha e frustremos os intentos do maligno. É para isso que é a visão. Agora eu fico a pensar e falei para minha esposa essa madrugada, e se essa visão não acontecer nos próximos 4 anos? Vai colocar em xeque o próprio ministério da pessoa. E as ovelhas vão questionar. Quando, na verdade, a primeira coisa que uma pessoa desce, e eu me coloco no lugar dele, para dizer, irmãos, a Bíblia diz. Por isso que Billy Graham não tinha essas coisas de Espírito Santo, revelação, mas o Billy Graham, quando abria a boca, ele dizia, The Bible says, a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Orem por todos que estão vestidos de autoridade, para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. É o que a Bíblia diz. Não é que vai acontecer isso com o presidente. E que aquela visão pode ser até verdadeira, mas é para impedir que aconteça pela oração. Eu fui claro, irmãos? A instrução é importante. Veja, dá uma olhada no versículo 1. As visões, a palavra do Senhor era o quê? Rara. Como tem sido raro hoje em muitos púlpitos. As visões aqui não são visões, ele está falando visão, direção. Quando o profeta trazia uma visão, era para dizer, ó, a direção de Deus é essa aqui. Tem gente que tem visão demais, é porque comeu uma pizza de 4 queijos e uma feijoada às 2 da manhã. Lógico que vai ter visão. Passou até mal, tem que tomar engove e fazer uma desintoxicação. É visão demais. Eu já contei aqui um problema sério. Uma pessoa terminou o culto aqui um domingo à noite, ela me puxou, me humilhou, disse que eu não era o pastor, que eu não tinha o Espírito Santo, porque eu não passei o microfone para ela. E ela queria pegar o microfone e dizer uma visão que eu falei, essa visão não tem respaldo bíblico. Essa visão não tem respaldo bíblico. Uma visão escatológica dos últimos dias. Irmã, eu acredito que Jesus voltará. Ele voltará, mas não é assim. E outra coisa, não vai ter o microfone. E aí ela me atacou. O pastor não tem o Espírito Santo. Ok, eu não tenho. Muito obrigado. Deus abençoe. A fila anda. Sumiu. Desapareceu. Porque não quer ser corrigida, não quer ser confrontada. A instrução mesmo da palavra, as pessoas não querem. Elas querem a reza forte do pastor. Alimento, instrução, elas não querem. A própria igreja de Corinto não aceitou a correção do apóstolo que a fundou, que era Paulo. Então, voltando aqui, o segundo ponto. Primeiro, a instrução. Segundo, retidão nos lábios. Vamos para o capítulo de Malaquias 2. Vai para Malaquias, capítulo 2, verso 6. Um sacerdote tem cuidado com a boca. Cuidado com a língua. Cuidado com o palavreado. Paulo disse a Timóteo, não use de palavras frívolas. Não use de uma linguagem vulgar. Às vezes nós queremos, aí eu falo agora para os jovens, às vezes nós queremos agradar os auditórios, falando as palavras que o auditório quer ouvir. Esse é o problema da igreja evangélica no Brasil, que nos últimos anos tem ganho muitas vidas, mas ela se nivela ao comportamento da sociedade para alcançar a sociedade. Então quer dizer que para que eu ganhe lá um surfista, cheio de tatuagem, nada contra, com uma linguagem bem obscena, eu tenho que chegar lá no púlpito e dizer, e aí, mano, tudo bem? Aí, a paz de Cristo. Não. Eu até admito que alguns desses possam fazer isso, porque vieram desse meio. Nada contra. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas eu não preciso me utilizar de certas linguagens, certas estratégias, comportamentos, para alterar o padrão da minha mensagem através do meio que eu vou usar, que é a linguagem. Que linguagem eu vou usar?
Então veja aí em Malaquias, capítulo 2, ele diz uma referência muito importante sobre o cuidado que o sacerdote deve ter. Verso 6, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Não se achou nos seus lábios. Se você ler em casa, Levítico, capítulo, será que é o 8, 18? É um capítulo que fala sobre números, que vai falar sobre a unção do sacerdote. Números 28. Êxodo também fala isso, que quando o sacerdote era ungido, olha só onde ele tinha que ser ungido. Colocava óleo, escute, na testa, um óleo, colocava óleo nos lábios e colocava óleo no lóbulo da orelha direita. Colocava óleo na mão direita e colocava óleo nos pés. E ele vai dizer, e tudo isso é espiritual. Se é o óleo na mente, é para dizer que o sacerdote tem que ter uma instrução esclarecida da palavra. Da boca, cuidado com o que fala. Nas mãos, cuidado aonde impõe as mãos. Nos pés, cuidado aonde pisa. E no ouvido, cuidado com o que ouve. O engano pode entrar. Veja agora no capítulo 2, a partir disso, a injustiça não se achou nos seus lábios. Verso 7, porque os lábios do sacerdote, devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, meu querido, arrume a sua vida. Na empresa onde você trabalha, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. Não vai na onda de gracejos, brincadeirinhas, porque se a pessoa sabe que você é um cristão, você é um sacerdote, e da sua boca vai sair a instrução e a palavra de Deus. Vamos voltar para Timóteo e vamos ver o que Paulo diz falando do cuidado com a linguagem, do cuidado com a retidão nos lábios, na nossa boca. Capítulo 2 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, vamos fazer essa leitura. Diz assim, falando desse cuidado. Versículo 16, igualmente, evita os falatórios inúteis. Os falatórios inúteis. Aqui eu chamo a atenção, porque um cristão tem que ter muito cuidado quando houver greve e manifestação. Eu estava na manifestação agora, na rua, eu não fui para a manifestação não, eu estava no poupa-tempo tirando minha carteira de motorista. E eu vi lá a manifestação, e toda a manifestação deveria ser feita pacificamente. E eu vi muitos cristãos lá, e baixei minha cabeça para que ninguém me visse que eu estava vendo eles. Porque o que me incomoda é um auditório, e esses estavam ali dizendo a expressão que Paulo diz que nem convém dizer. Mandando o presidente ir para aquele lugar. Meus queridos, eu nunca votei em nenhum partido de esquerda pela Bíblia. Cristão não vota em ideologias contrárias à palavra de Deus. Também não significa dizer que os de direita são certos. E se você quiser entender direita e esquerda, você tem que estudar a Revolução Francesa. E entender a escola de Frankfurt para entender o que é esquerda e o que é direita. Mas como cristão, independente de presidente, quem me conhece há mais de 30 anos, eu oro por todos os presidentes da República, seja lá quem for, mesmo aqueles que eu não votei. É bíblico. Agora, ir para uma manifestação, anuir certas manifestações e mandar o presidente ir para aquele lugar, a Bíblia diz que toda palavra frívola da nossa boca, não é de Paulo não, é de Jesus do Sermão do Monte, nós vamos dar conta. A falta de respeito à autoridade.
uma linguagem obscena, vulgar. Eu sei que existiram pontos ali na manifestação coerentes, outros não. Aliás, eu perguntei, eu fiquei preso 40 minutos no estacionamento porque eu não podia sair, porque se eu sair, eu vou apanhar. Porque greve no Brasil aqui é assim, se eu não participar da greve, eu apanho. Quando, na verdade, a greve é voluntária, você escolhe se você quer ir ou não. Se você é funcionário e a instituição está em greve, mas você quer entrar na empresa, você deve entrar no órgão público. Ninguém é obrigado. Então, você tem que respeitar a posição do outro. E nós estamos trabalhando aí com determinadas manifestações que, na verdade, são guerras ideológicas. Vocabulários vulgares, que um cristão, ainda que estivesse lá na manifestação, eu espero que tenha guardado os seus lábios. Porque um sacerdote tem instrução e zelo pelo que fala e pelo que diz. Veja, por exemplo, no capítulo 2, versículo 17, versículo 16. Evite os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam, passarão a impiedade ainda maior. Além disso, vamos ler? A linguagem deles, leiam, corrói como câncer. Irmãos, vamos melhorar a nossa linguagem. Tem crente que é muito venenoso. Tem crente que tem uma palavra muito áspera. O pastor tem que aprender até a engolir sapo. Já engoli sapo. Uma irmã, uma vez disse, quando trocou de pastor, eu pedi para sair de uma denominação, e deixei o ministério e vim para Campinas para começar um trabalho aqui. Uma irmã que até já morreu, foi para a glória já. Não por conta disso, nada a ver. Mas ela disse assim, na porta, quando terminou, um pastor que foi enviado pela denominação para saber se aquele pastor ficaria. Como aquele pastor não ia morar na cidade, a irmã falou assim para mim, já conversei com ele, pastor, eu digo, mas a irmã conversou o quê? Se ele vai morar aqui. E ele respondeu o quê? Não. Aí, pastor, eu cheguei a uma conclusão. Ela falou para mim na porta. É trocar 6 por meia dúzia. Aí eu fiz de conta que eu era um idiota. Aí eu falei, e aí, irmã, aproveitando, eu sou o 6 ou a meia dúzia? E dei aquela risadinha, 6 ou meia dúzia? Ela, eu não sei. Eu digo, Deus te abençoe. Boa semana. Palavra dura. Às vezes nós temos uma palavra pesada, ríspida. É lógico que Jesus disse que eu devo responder ao tolo. Salomão disse isso, segundo a sua tolice. Mas cuidado com o nosso linguajar. Verso de número 17, corrói como câncer. Depois ele diz no versículo 23, olha aqui para quem gosta de briga, e repele as questões insensatas. Repele, rejeita as questões absurdas, pois sabem, vamos ler em voz alta, que só engendra o quê? Contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor, não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir pacientemente. Tem coisas que às vezes passam dos nossos limites, mas a gente respira fundo e tem que ter paciência mesmo. Cuidado com a linguagem, cuidado com o vocabulário, cuidado com certas palestras que você escuta de pastores, de líderes e até sua, minha, com a nossa linguagem, que pode ser um peso negativo, ponto negativo, para impedir essa pessoa de chegar ao reino de Deus. Mas voltando lá para Malaquias, o sacerdote é aquele que vai se apartar do pecado. Vamos para o capítulo 2 de Malaquias, e eu quero finalizar com esse último ponto. Ele tem um papel de instrução, ele tem um papel de retidão nos lábios, e o terceiro, ele vai apartar a muitos do pecado. Vamos para o capítulo 2 de Malaquias, verso 6, a parte B. Acompanhe comigo. 2:6, parte B. Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos. É nesse contexto que Paulo diz que nós devemos nos apartar
do pecado, e a nossa vida também deve ser um instrumento para apartar outros do pecado. Até João diz que se eu souber que o meu irmão está indo por caminhos errados, eu tenho que admoestá-lo, porque a Bíblia diz que uma multidão, um amor cobre uma multidão de pecados. Então, se eu amo aquele meu irmão, eu vou instruí-lo. Eu vou ensiná-lo. Eu vou orientá-lo para que ele se desvie. Porque eu sou um sacerdote, e como sacerdote, eu devo apartar a muitos do pecado. O que eu vou ler agora com vocês é um dos textos mais fortes. E ele é tão complexo que aí você chama o pastor Felipe para explicar esse texto. Brincadeira. Vamos para Levítico, capítulo 20. Eu brinquei, mas na verdade é que se você pegar a frase isolada, você vai ter dificuldade de entender esse capítulo. Mas se você entender esse capítulo, que é uma prescrição para os sacerdotes, de como eles devem se portar no Velho Testamento, e se você entender que tudo no Velho tem lições espirituais para a Nova Aliança, fica mais fácil de entender. Então, Levítico, capítulo 21. Falei o 20, mas é o 21. Dá uma lida no título desse capítulo. Leis para os sacerdotes. Então, a primeira coisa que ele fala aqui no verso 1, fala aos sacerdotes. O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Ou seja, ele não podia tocar no cadáver. Ele vai falar isso daqui a pouco. No versículo número 6, ele diz: santos serão a seu Deus, não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Outro elemento do sacerdócio, com quem ele vai casar. Aqui existe uma necessidade muito grande da gente estar chamando a atenção disso, porque é triste ter um pastor numa igreja que já está no 5º casamento. É triste ter um pastor que está no ministério, está no 4º casamento. No 3º casamento. Nós sabemos que existem casos e casos. Eu conheço pastores que as esposas deixaram ele e disseram que o motivo era porque eles são pastores. A uma delas eu disse: e por que a senhorita namorou ele durante 7 anos, sabendo que ele era pastor? Por que casou com ele? Agora, o que não pode tornar é o que está acontecendo hoje em muitas igrejas. A casa da mãe Joana. Pastor casa, se divorcia, pastor casa, se divorcia, pastor casa, se divorcia. Vai ser padrão para todas as ovelhas. E às vezes é importante até uma ovelha saber o motivo da separação. Qual foi o motivo? Eu conheço muitos casos assim horripilantes, que não podem ser contados aqui de púlpito. Mas nós temos que ter muito zelo, porque lá em Malaquias, Deus vai dizer assim, é a única vez que Deus fala: eu detesto. Eu tenho uma versão que diz: eu detesto o divórcio. Como a Bíblia é muito erudita, aí a tradução mais antiga tem: eu repudio o divórcio. Mas repudio é muito light, para entender a profundidade das profundezas profundas. Aí Deus diz: eu detesto. Eu detesto o divórcio. Eu abomino o divórcio. E ele está falando por quê? Porque os sacerdotes estavam divorciados e se casando com mulheres pagãs. Veja o capítulo 21, ele diz no verso 7, não tomarão mulher para prostituta, desonrada, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois o sacerdote é santo ao seu Deus. Versículo 10, o sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará suas vestes. Versículo 11, não se chegará a cadáver algum. Sabe o que é isso? Não pode tocar em corpo cadáver. Mas isso tem uma lição espiritual muito profunda para nós. O cadáver é o velho homem. O velho homem é o pecado. Eu não vou
tocar naquilo que é pecado. Eu não posso brincar com o pecado. Tem pastores viciados em pornografia. Tem pastores viciados, tem liderança viciada, tem ovelhas viciadas em pornografia. Tem pastores que estão em adultério e continuam no púlpito. Tem liderança que está no pecado e não quer se consertar. E o texto vai dizer no verso 12, não sairá do seu santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Veja, ele vai dizer até com quem ele pode casar. Verso 13, ele tomará por mulher uma virgem. Pode ser viúva? Pode. Né? Mas só se fosse viúva de sacerdote. E ele diz, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. E aqui ele tem uma passagem interessante, que por isso que eu brinquei, deixa o pastor Felipe para explicar, mas na verdade, no verso 18, é que se você for olhar com a ótica ocidental, você vai dizer, então, nós não podemos ter um pastor cego. Não é isso. Mas naquela época, todo defeito físico, o sacerdote não podia estar à frente. Para ensinar a Israel que o sacerdote deve primar pela pureza e pela santidade. Não que Deus estivesse desqualificando as pessoas que nascessem com defeitos, não é isso. Mas é como eu disse, tudo que é no Israel físico aponta para a igreja na parte espiritual, em princípios espirituais de santidade. Exemplo, verso 18, não pode ter defeito, homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado. Homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver o testículo quebrado, mostrando situações de defeitos físicos, mas que são para apontar para aquelas arestas na vida espiritual que um líder pode estar à frente. Isso é muito evidente. Quando nós que viemos de um grupo católicos, nós nos convertemos aqui em Campinas. A pastora Vânia não está aqui, ela está viajando com o pastor Aníbal, visitando os filhos dele que moram fora do Brasil. Os filhos mandaram uma passagem para eles, eles foram, vão ficar lá um tempo, eles mandaram um abraço. Mas eu me lembro que eu e a pastora Vânia tivemos dificuldade quando nós nos convertemos, andando logo na igreja com esse grupo. Porque nós amamos aquelas pessoas, amamos até hoje as mesmas pessoas e nunca desprezamos. Mas nós tínhamos dificuldade não de se relacionar com essa pessoa, mas o problema eram as ovelhas novas que chegavam naquele lugar e a líder fumava cigarro. O líder usava de cigarro e fumava demais. E isso trazia um choque muito grande para pessoas neófitas que estavam ali. Chocava. Eu sabia, juntamente com a pastora Vânia, resolver, porque uma pessoa que tem maturidade não vai generalizar, não vai desprezar, vai dar suporte. Mas estar à frente com certos pecados, onde as pessoas observam isso, é gritante. E a Bíblia diz que o sacerdote, como função, deve apartar a muitos do pecado. E não viver no pecado. Embora, eu repito, não era um pecado, podemos assim dizer, mas era um vício da carne, que traz consequências para o seu próprio físico e para a sua própria saúde. Então ele diz aqui no versículo 21, nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. E aí você pergunta, mas ele vai fazer o quê? Verso 22, ele comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, mas ele não vai entrar no véu do santuário, nem se chegará ao altar. Então você tem aqui princípios
princípios para o sacerdócio do ponto de vista espiritual na nova aliança. E eu concluo com Malaquias, capítulo 2. Nós usamos muito Malaquias para falar desse texto que Deus abomina o divórcio, mas Deus está falando dos sacerdotes que estavam casados, se separavam, se casavam com mulheres estrangeiras e a descendência, a família, ficava maculada por esse pecado. Então vejam aí no capítulo 2, verso de número 10, falando de fidelidade. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? 2:10. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Verso 11. Judá tem sido desleal. Verso de número 14. E perguntais, por quê? Vamos ler? Porque o Senhor, vamos, foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Verso 15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, quer dizer, não fez Deus, esse versículo é bem contraditório, se você não ler com muita calma e cuidado. Ele quer dizer o seguinte, Deus não fez um só, que era Adão? E de Adão ele não formou Eva? E os dois não eram uma só carne? E de um só, será que Deus... E ele pergunta, por que Deus só fez um? Será que havia nele um pouco de espírito? Diz a minha versão. Por que Deus não fez logo assim, Adão e Eva? Por que Deus formou Eva de Adão? Por que marido e mulher são os dois uma só carne? Devem ser. E ele vai dizer, porque são dois homens de aliança, uma mulher e um homem de aliança. E ele diz no verso 14, olha agora, verso 15. E por que somente um? Vamos? Ele buscava a descendência que prometera. Que descendência? Fiel e leal um ao outro. Uma parceria. E é essa lealdade que Deus está usando Malaquias para alfinetar. E vocês, sacerdotes, são desleais no vosso próprio casamento? E queridos, estão todos olhando para mim, né? Mas lógico, eu estou pregando, né, pastor? Mas na verdade, é para todos nós. O que é que a sociedade espera da igreja? Um testemunho. E qual é a função do sacerdote? Instrução, uma linguagem santa e apartar a muitos do pecado através da sua própria vida como referência e bênção para os demais. Deus diz aqui no verso 15, ele buscava uma descendência que prometera. E alfineta, portanto, cuidai de vós mesmos. Vamos? E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz, leiam, que odeia o repúdio, o divórcio. E aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor. Agora a última frase, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. É o que nós temos visto hoje na sociedade contemporânea. Uma infidelidade sem precedentes. Uma falta de aliança, de lealdade e de compromisso. As pessoas fazem sociedade, casamentos, e em pouco tempo essas sociedades são desfeitas. E isso era o que estava acontecendo com Israel, com os sacerdotes. E 3 pontos aqui eu quero relembrar. Deus exige do sacerdote instrução, linguagem santa e vida santa para apartar a muitos do pecado. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Malaquias seja um desafio para nós pensarmos que em breve, como diz o capítulo 3, que de repente o Senhor virá
E antes que ele venha, ele vai refinar no cadinho o seu ouro e santificar a sua igreja. Vamos ficar de pé. Quero orar por sua vida. Quero orar pelos casamentos. Eu queria pedir aos casais aí. Vamos orar pelos casais, pelos casados, pelos solteiros. Uma das áreas que nós temos visto o diabo invadir e destruir famílias é na área sexual. Muitos, até solteiros e casados, cometendo pecados nessa área. Vamos orar, pedir a Deus que o Senhor venha trazer esse temor em nosso coração. Que você seja leal à sua esposa, leal ao seu marido, leal ao seu companheiro, à sua companheira. Amém, queridos? E os solteiros também. Pai querido e amado, queremos trazer esta palavra hoje de manhã e pedir em especial por nós, sacerdotes. Nós queremos nos humilharmos diante de Ti, queremos nos humilhar diante de Ti. Te pedir perdão pelo nosso analfabetismo bíblico, pela nossa ignorância da palavra de Deus, em detrimento dos anos decorridos na nossa vida. Nós queremos te pedir perdão pela nossa linguagem de gírias mundanas, de um vocabulário torpe, frívolo, vulgar, de um vocabulário muitas vezes obsceno, sensual, malicioso, de um vocabulário que nem mesmo pessoas aí fora que não conhecem a Ti se utilizam desse vocabulário. Nós queremos te pedir perdão pelo nosso comportamento leviano como igreja nesses últimos anos. Pela nossa frieza, pela nossa falta de sensibilidade, pela nossa apatia em relação à palavra de Deus que tem sido rara hoje nos púlpitos e nas igrejas. Nós queremos te pedir perdão pela nossa forma como temos conduzido o nosso casamento. Por nós mesmos que endurecemos o coração e rejeitamos a nossa esposa, o nosso marido, por motivos que não se justificam. Motivos fúteis, motivos tolos. Ó Deus, nós queremos te pedir perdão quando nós achamos que o mais fácil é descartar, pular a cerca, gozar a vida, viver a vida, ser feliz. É essa frase que nós mais escutamos nos dias de hoje. E nós temos, por meio desse discurso, buscado viver um evangelho voltado para o nosso próprio umbigo e para o nosso próprio ventre. Nós queremos te pedir perdão pela nossa falta de testemunho, pelos púlpitos com tanta liderança, pastores divorciados, casados, no segundo, no terceiro, no quarto casamento, e nós temos achado tudo isso normal. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por essa crise ética, moral, espiritual que passa sobre a igreja nesses dias. E é por isso que nós queremos convocar a igreja, Senhor, para esta vigília, para que nós estejamos aqui em oração, orando pelo Brasil, orando pela nação, orando por nós, para que venhamos a nos arrepender de fato. Como Davi orou, nós te pedimos hoje, coloca uma sentinela na nossa boca, para não pecarmos contra Ti. Coloca um anjo que venha segurar a nossa língua e que o Espírito Santo que habita em nós, produza em nós o domínio próprio. Para que não sejamos pedra de tropeço para os de fora e para os de dentro. Ajuda-nos, Senhor. Mas também não foi trabalhado aqui hoje, mas nós poderíamos dizer, o sacerdote precisa ter compaixão e amor. Por isso, nesta manhã, nós oramos, batiza-nos com um batismo de amor do Senhor e de compaixão, para que o amor do Senhor em nós venha nos constranger para agirmos, não conforme a nossa carne deseja, mas conforme Tu queres. Nós estamos precisando de um renovo, de um avivamento, Senhor. Estamos desviados do caminho, estamos afastados como igreja. Essa palavra de Malaquias é para nós, é uma palavra de exortação, é uma sentença contra nós e nós nos arrependemos hoje diante de Ti. E oramos para que o Senhor encontre em nós um coração verdadeiramente arrependido e quebrantado. Fortalece cada pessoa aqui presente.
A esperança que temos é que o mesmo livro de Malaquias diz, naquele dia haverá uma diferença entre aqueles que te servem e os que não te servem. E eu quero crer que os que estão aqui ouvindo hoje esta palavra, quererão fazer parte do arraial dos que te servem e dos que querem caminhar contigo em paz. E para eles eu quero orar, e para todos que aqui estão eu quero orar, que a tua bênção seja destinada sobre suas vidas. Dizendo que o Senhor, meu irmão, minha irmã, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto. Que o Senhor te dê paz. Que o Senhor abençoe a tua despensa. Abençoe a tua casa. Abençoe a tua saúde, a tua necessidade. Abençoe o teu coração para se levantar e se dispor a resgatar essa vocação sacerdotal que nos foi outorgada. E aquele que começou a boa obra em vós, há de completar e há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Boa tarde e um bom descanso aí para todos e boa semana.